Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês o que eu chamo de glossário parasitológico, ou simplesmente dicionário de parasitologia, isso mesmo. Bom, este glossário, ele reúne os principais termos frequentemente utilizados em parasitologia e, consequentemente, serão utilizados também aqui no canal. Se tu estás curioso em saber quais são esses termos, venha comigo que a doutora te explica. A primeira palavra que nós temos é adução. Adução é o processo de desenvolvimento do parasita dentro do hospedeiro definitivo, ou seja, quando um parasita se desenvolve dentro do organismo do hospedeiro definitivo, nós chamamos esse processo de adução. Agente etiológico. Agente etiológico é o agente causador ou responsável pela origem da doença. E eles podem ser vírus, bactérias, elementos, protozoários e fungos. Agente infeccioso. São sobretudo microparasitos, como já referimos, bactérias, vírus, fungos, protozoários, inclusive elementos capazes de produzir uma infecção ou uma doença infecciosa. Espoliação. Espoliação é o processo pelo qual um parasita retira nutrientes do hospedeiro, podendo assim lhe causar doenças. Epidemiologia é o estudo da distribuição dos fatores determinantes da frequência de uma doença. Isto é, a epidemiologia trata de dois aspectos fundamentais. O primeiro é a distribuição, que está relacionado com a idade, com o sexo, com a raça, a geografia e entre outros. E o segundo são os fatores determinantes da frequência de uma doença. Por exemplo, o tipo de patógeno, meios de transmissão, prevenção, tratamento e entre outros. Estádio. Estádio é a fase intermediária ou intervalo entre duas mudas da larva de um artrópode ou eumínio. Infecção. Infecção é a penetração ou a multiplicação de um agente infeccioso dentro do organismo de um humano ou animal. E, inclusive, podem ser vírus, bactérias, protozoários e elementos. Infestação. A infestação é o alojamento ou desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo ou em vestes. Podemos assim dizer também que uma área ou um local está infestado de artrópodes, no caso dos mosquitos, no caso de moscas, no caso de piolhos e entre outros tipos de artrópodes. A seguir temos virulência. Virulência é a severidade e rapidez com que um agente infeccioso provoca lesões no hospedeiro. Por exemplo, a entamoeba estolística pode provocar lesões severas rapidamente. Vale lembrar que os termos não estão organizados por ordem alfabética. Por isso, esse é o motivo de não estarmos já na letra V. Mas isso não é o assunto. O mais importante é que vocês tenham noção dos termos, não é que vocês se familiarizem com os termos que serão usados aqui no canal e os termos que são usados em parasitologia. Por exemplo, quando forem estudar, quando lerem alguns livros, encontrarão esses termos e já terão um certo conhecimento sobre cada um deles. Continuando, zoonose. Zoonoses são doenças e infecções que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e os humanos. Por exemplo, a doença de Chagas, a toxoplasmose, a raiva, a brucelose, entre outras doenças.
Morbidade expressa o número de pessoas doentes com relação à população. Por exemplo, na época do inverno, a morbidade da gripe é alta, isto é, o número de pessoas doentes é maior. Em alguns casos, chamamos isso de incidência. Incidência e morbidade são termos semelhantes. A parasitemia é a carga parasitária no sangue do hospedeiro. Prevalência é um termo geral utilizado para caracterizar o número total de casos de uma doença ou qualquer outra ocorrência numa população e tempo definido. Por exemplo, no Brasil, a prevalência da esquistossomose foi de 8 milhões de pessoas em 1992. Período de incubação é o período decorrente entre o tempo de infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas clínicos. A seguir, nós temos profilaxia. Profilaxia é o conjunto de medidas que visam a prevenção, erradicação ou controle de doenças. O cisto é a forma resistente de alguns protozoários, como, por exemplo, o Toxoplasma gondii. Suscetibilidade é a vulnerabilidade de um organismo a uma infecção parasitária. Helmintos. Helmintos são vermes. Como vocês podem ver aqui na imagem, temos a presença de alguns helmintos ou simplesmente vermes. Vermes e helmintos são sinônimos, são palavras similares. Por exemplo, Ascaris lumbrigoides é um helminto. A Strongyloide também é um helminto. E Ancylostoma, entre outros vermes parasitários. Continuando, hemoparasita. Hemoparasita é um parasita que vive dentro do sangue do hospedeiro. Por exemplo, o Plasmodium, o Trypanosoma e entre outros parasitos. E ainda temos o heteroxeno, que são parasitas que precisam de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E por fim temos o vetor. Vetor é um ser vivo, sobretudo inseto, que carrega o agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, não é? Para um outro ser vivo. No caso, temos o mosquito. O mosquito é um vetor que transmite o plasmódio, que é o parasita, o agente causador da malária, para um outro ser vivo, no caso do homem. E vetor eles podem ser vetor biológico e vetor mecânico. Num vídeo mais à frente falaremos de forma detalhada sobre esse processo. E para você que chegou até o fim desse vídeo, temos uma pequena surpresa, que é um mapa mental dos termos parasitológicos para que possa auxiliar nos vossos estudos. Espero que vocês aproveitem o bastante e é tudo. Agradeço pela vossa atenção e por este vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se porventura tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei maior prazer em responder. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Até lá. Paca, paca.